Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo Centro de Mídias da Educação de São Paulo. Eu sou o professor Osmar, vou conduzir mais uma aula de matemática aqui para o 8º ano do ensino fundamental, anos finais. Comigo hoje, professora Viviane. Bom dia, Vivi. Bom dia, Osmar. Bom dia, pessoal. Que bom que vocês vieram aqui para a nossa aula. Eu já quero mandar um abraço aqui para o Nicolas, da escola Professora Maria Regina Machado de Castro Guimarães, lá na Leste 2, aluno do 8º ano, que achou a gente aqui no Instagram, Osmar. Ai, que legal. Depois também tem um recadinho aí para a dona Patrícia e para o Matheus também. A gente vai falar, o Matheus sempre acompanha as nossas aulas aqui, depois a gente comenta sobre isso. Tudo bem, Vivi? Tá? E a gente tem que falar outra coisinha também, né? Temos que falar do questionário socioemocional, né, Vivi? Isso. Tá? Tá lá onde? Tá na sede, no menu aluno. Você entra na sede com o seu RA, procura o menu aluno e responde o questionário. Tem até o dia 22 para fazer essa tarefinha aí para vocês. Isso, autoavaliação socioemocional, vai lá, responde, tá? É rapidinho e você ajuda a melhorar tudo isso que a gente oferece aí para vocês, tudo bem? Vamos começar a aula, Vivi? Bora! Tá? E hoje o que a gente vai fazer? Nós vamos medir, literalmente. Então a proposta da aula de hoje, que está lá no Aprender Sempre, aí a gente ajustou, né? Deu um adequado aí para a aula, e trouxemos alguns objetos aí para a gente discutir um pouquinho, né? Porque a gente está tão acostumado que medir, mas medir o quê? Medir como, né? Tantos objetos fazem esse processo de medir. Então a ideia da aula de hoje basicamente é essa, apresentar alguns objetos aí com vocês, brincar um pouquinho, né? Conversar sobre isso e ainda temos atividades aí do Aprender Sempre. Vamos começar a aula, nosso diretor, o Leandro, vai colocar o título lá, vamos medir. É uma afirmação, a gente vai mostrar um pouquinho disso aí para vocês. E a habilidade está descrita aqui em cima, ó, EF06MA24 e também EF07MA30, tá? E aí a gente já começa perguntando vou começando por a Viviane. Vivi, você já mediu, você já realizou alguma medição? Ah, o tempo todo, né, Osmar? O tempo todo? Eu uso muito a régua, eu fico ali, faço desenho geométrico, então é uma coisa que eu meço bastante, mas eu meço a hora, né? Mas tem coisas que não dá para medir, né? Por exemplo, ninguém mede paciência. Por exemplo, né? Não dá para medir paciência, né? Então, são coisas que não dá para medir, tá? Nesse caso aí, tantas outras coisas. Mas alguns objetos aí associados, aí, ligados à matemática, ligados à física, a gente consegue medir tantas e tantas outras grandezas, né? Porque lembrando, grandeza é tudo aquilo que a gente consegue medir, né? Então, a gente vai mostrar algumas situações para vocês. Bom, aí a resposta é, com certeza, sim. Então, por exemplo, nós medimos a quantidade de massa de açúcar para adoçar um suco, né? É estranho falar massa de açúcar. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Vou botar aqui ou do outro lado? Aqui, tá? Nós medimos a massa de açúcar. É estranho falar massa de açúcar, mas é isso mesmo, né? A quantidade de açúcar que a gente coloca no suco, no café ou qualquer outro lugar, na realidade, é a massa, né? Não é a quantidade em si. Então, a gente tem uma quantidade, tá? E a gente chama de massa de açúcar, né? Quanto mais massa, mais de açúcar, mais doce aí, tá? Então, a gente mede também o volume de água em uma panela para cozinhar, tá? Ou medimos também a nossa altura conforme vamos crescendo. E tantas outras coisas. Então, a ação de medir, ela faz parte do dia a dia do ser humano. E certamente você conhece muitos objetos do seu cotidiano que têm essa função tão comum de medir. E é isso que a gente vai mostrar para vocês agora. Alguns muito comuns, como a gente vai mostrar ali para vocês, outros nem tanto, tá? Então, por exemplo, a gente tem a famosa colher. Uma colher mede, Vivi? Mede demais. Quem faz receita e bolo sabe que a gente mede tudo em colher, pois né? Pois é, né? A colher é um instrumento objeto muito comum para se medir, tá ok? Então temos aí a famosa colher aí, tá? O que a gente usa para medir? Essa não tem jeito, né? Comum, é muito comum. Então temos a famosa régua aí no nosso cotidiano, na nossa rotina, né? Muito utilizada aí em sala de aula e na nossa rotina mesmo, né? Mas assim, veja, a régua não é um objeto de medida de precisão, tá? Então ela mede muito bem centímetros, assim, por aproximação não tem muito problema. Agora, quando a gente vai trabalhar com medidas de precisão, aí são outros objetos que a gente vai comentar um pouquinho com vocês, tá? E na sequência temos o velho e famoso relógio, né? Que a função dele, o que é? É medir o tempo, né? Sim. E
tempo é objeto de estudo em matemática, o tempo é objeto de estudo em física, ou seja, o tempo é algo assim absolutamente interessante, né? Todo esse conceito histórico e de cálculos também, tudo bem? Então, o que a gente vai mostrar para vocês agora? Além desses objetos que a gente mostrou, né, a colher, a régua e o relógio, existem tantos outros objetos cuja função é medir. E aí a gente vai demonstrar aí para vocês. Então, ó, todo mundo certamente já viu um termômetro. Vamos mostrar o termômetro pessoal, Vivi? Vamos. Olha lá. Vamos ver aqui para o nosso diretor, ver se ele consegue pôr. Aqui tem um termômetro. Acho que eu vou ligar ele aqui. É? Olha lá. Consigo aproximar? Deixa eu ver. Vai ligar? Ligou? Tá ligado. Eu vou colocar aqui na minha axila e daqui um pouco a gente vê quanto que ele mediu. Pode ser? Que legal, pode ser. E a gente vai rolando a aula. Aí depois você fala pra gente por que a gente coloca o termômetro para medir na axila, tá? Eu já vou responder agora. Já? Diga lá. Sim, porque o calor é um tipo de energia que vai transitando entre matérias, entre massas, né? Então, neste ambiente tá sim de matéria, o ar, né? Sim. Ele tá fresco. Então, a nossa temperatura, quando você coloca mais aqui na axila ou na boca, ela fica mais próxima da sua temperatura interna, sem perdas. Então, por isso que a gente faz escondidinho aqui, para ficar o mais próximo possível da sua temperatura interna, que é mais ou menos 36 graus, 36,5, né? É verdade. Quem levou seu animalzinho lá no veterinário não se surpreendeu como que eles medem a temperatura, né? Justamente por conta disso aí que a professora Viviane acabou de mencionar. E aí temos, por exemplo, o velocímetro. Velocímetro muito, muito importante para quem dirige em tempos de radares, né, Vivi? Opa. Em tempos de absoluto controle de velocidade, velocidades máximas permitidas tanto nas vias urbanas quanto aí em rodovias. Então o velocímetro é um objeto extremamente importante ali no painel dos carros para o motorista não se exceder também, tá? Então, tem uma curiosidade também sobre o velocímetro. Ele mede, ele faz um cálculo que é a razão, é a divisão do espaço pelo tempo. Então ele mede o tamanho da circunferência da roda. Então ele mede a circunferência, ele marca ali e vê quanto tempo aquela roda demora para passar ali. Aí ele faz um cálculo rapidinho e traz pra gente uma medida. Olha, interessante, né? Interessante. A professora Viviane nos ensinando. Eu fazia ideia que era só, a minha função é só olhar no velocímetro e estar ali com a velocidade compatível com a via ou não. Mas bem interessante. Então temos ali também a xícara. Mas xícara mede, Vivi? Demais. E a nossa receita? Demais. E a receita, né? Perceba aí que é culinária e medidas. Ó, o termômetro apitou. Tá apitando aqui, ó. Não sei se o nosso diretor consegue aproximar. 30, aí. Consegue? Sim, olha lá, 36 graus, ponto 4. Mas está enxergando melhor do que eu, não Tá muito bom, minha temperatura tá ótima. Ótima, tá? Significa que você não está com febre, tá? Está dentro de todos os protocolos aí, né? Que a gente obedece ainda, né? Muita gente não cansa de falar, não acabou a pandemia. Tá? Então, cuidados, restrições, todos esses protocolos sigam, seja na escola, seja no seu ambiente de trabalho, seja em casa, seja em qualquer lugar que você frequente, tá? Muito cuidado, a pandemia não acabou, se previna, tudo bem? Olha lá, velocímetro, vamos subir mais um paquímetro. Esse paquímetro é interessante, né? Talvez, olha a imagem do paquímetro aqui, Vivi. Diz aqui, o paquímetro na indústria, ele é um objeto de precisão, tá? Então o que acontece? Lembra que a gente falou da régua, que a régua não é um objeto de precisão? Tá? E o paquímetro já é o contrário. Esse paquímetro aí que a professora Viviane está mostrando que a gente adquiriu, tá? Ele não é um paquímetro industrial mesmo porque é muito caro. Um paquímetro é muito caro. Então isso aí eu comprei, né? Ajustei aí para nossa aula para mostrar duas situações. Primeiro, o que o paquímetro mede? Em condições normais, o paquímetro ele vai medir diâmetros, certo, Vivi? Então o diâmetro ele está associado ao quê? À circunferência. Então eu vou dar aqui ó, a minha aliança para a professora Vivi, e ela vai demonstrar aí que nesse caso aí, ó, o paquímetro ele tem duas extremidades, olha lá, tá vendo? Uma superior e uma inferior. As duas vão medir diâmetros, naturalmente. Agora, esse de cima, né, Vivi, a função dele é medir diâmetros internos, não é isso? Ou seja, a gente vai medir a parte de dentro da aliança, pode ser? Pode. Que ajuda, hein? Assim, ó, primeiro eu vou dar uma zerada aqui no nosso termômetro, no nosso paquímetro, para ele começar a contar. E aí a gente bota aqui, ó, e abre. Não sei se a nossa produção tá vendo? Consegue inclinar um pouquinho, Vivi? Para fora? Aí,
15 milímetros. Olha, tá muito bom. Muito bom. Dedinho fino, né? É. Econômico aí para as alianças de ouro. A gente tinha que pagar mais barato na minha aliança. Tem pouco ouro aí. Ele mede, além de medir os milímetros, ele ainda dá mais uma casa decimal, né? Que a régua não dá, né? Exatamente. Então ele fica muito mais preciso. Exatamente. E a parte de baixo do paquímetro, Vivi? Bora medir aqui a parte externa dessa aliança. Vou tentar aqui. Então ele mede o diâmetro. O diâmetro externo da circunferência, ó. Fica mais ou menos aqui, tá bom, gente? Pode usar o copinho medidor? Facilita. Eu já aproveito e já fala dele, né? Vamos ver aqui. Olha lá, 17,97. Quer dizer, a circunferência interna tem mais ou menos 2 milímetros de diferença com a circunferência externa dessa sua aliança aqui, ó, Osmar. Legal, né? Bacana. Então veja, o paquímetro já é um objeto de medida de precisão, tá? Repito, esse meu aí ele não tem toda essa precisão porque ele não é um paquímetro industrial. Mas para fins de demonstração de aula, assim, né, mostrar para vocês, ele serve muito bem. Ele trabalha com 2 casas depois da vírgula, né? Trabalha com os centésimos, que é muito, mas muito superior às medidas que a gente tem aí com a régua, por exemplo. Tudo bem, Vivi? É bom dizer que o milímetro, quando você divide o milímetro em 10 partes, você tem o centésimo. Então, o paquímetro, ele mede essas casinhas menores, o centésimo. Perfeito. A régua vai até o milímetro e ele vai até o centésimo aqui de cara, né? Exatamente. Esse é um paquímetro digital, mas a gente tem paquímetros manuais também, né? Que a gente mede também, que é mais difícil de se trabalhar. Então, o mais convencional, o mais comum é esse paquímetro eletrônico aí, que tem que ser aferido também, tá? Porque tem que passar por aferições constantes. E aí nós temos o que? O anemômetro, que eu não trouxe um anemômetro aqui, mas a função do anemômetro, se você der uma pesquisada e deve fazer isso, né? As palavras um pouco estranhas, né? Mas a função do anemômetro é medir o que? A velocidade do vento. Então veja, a gente não mede só o tempo, a gente não mede só a temperatura, a gente mede coisas que parecem que são até improváveis, né? O céu é o limite, né? O céu é o limite, tudo bem? Então, temos aqui, ó, esfigmomanômetro. Nossa, que nome difícil. Esse é o famoso aparelho de pressão, né, Vivi? Tá? Olha lá, o nosso diretor vai fechar. Olha lá, tá? Eu vou ligar, Vivi. Ok. Olha lá. Ó, tá vendo? Então, o que acontece aí, ó? Ele aparece, ninguém vai medir pressão de ninguém aí, tá? Mas no caso aí, esse é eletrônico, qual é a função dele? Não sei se vocês percebem, ó, isso aqui tá ficando gordinho, né? Isso. Ele vai pressionando o braço. Né? Ele vai encher, deixa eu virar aqui, aí, beleza. Ele vai inflar no braço da pessoa e aí vai medir. Lógico, aqui a gente não vai fazer isso, ó, tá vendo? Ele tá inflando. Não é o lugar mais adequado, né? E essa questão de aferir pressão aí das pessoas é algo meio complexo, a gente não vai ficar se atrevendo a fazer isso aqui, tá? É bem complicado, né? Porque as pessoas têm o péssimo hábito, né? Diga-se de passagem, de fazer essas medições de pressão. E aí não sabe por quê. O objeto que se usa, nem sempre ele está aferido. Então, é um problema sério. Faça isso num posto de saúde, lógico, a gente sabe da situação, né? É complicado, mas não é recomendável você sair medindo pressão toda hora, porque você não sabe se realmente o aparelho que está fazendo isso, ele está aferido ou não. Tudo bem? Então, a gente tem que tomar certos cuidados em relação a isso. Tudo bem? Existe aquele manual também, né? Que bombeia, enfim, aquela coisa toda. Mas é exatamente essa a ideia. Diga, Vivi. O professor Anderson está comentando aqui que hoje, agora a gente faz design de sobrancelhas, né? E as profissionais, elas utilizam o paquímetro para medir, né, a distância entre a sobrancelha, para deixar tudo simétrico. Bem lembrado aí, professor Anderson. Um abraço. É verdade, né? A indústria aí da moda, vamos dizer assim, né? E de qualquer outra situação. Não, moda não, né? Como é que fala? Da estética, né? Da estética. Estética, né? Nossa, muito bom essa questão toda. Tudo bem? E aí nós temos o micrômetro. Micrômetro também é um objeto utilizado na indústria. Ele é parecido, né? A função dele é muito similar à do paquímetro, só que ele tem um formato diferente, né? Micro, ele vai medir sempre 3 casas depois da vírgula. É um objeto também... 6 casas. Micro, né? 10 elevado a menos 6, né? É verdade, Vivi, tá? É como se pegasse 1 metro e dividisse em 1 milhão de partes. É verdade. É isso, tá? 1 milhão de partes. Então, o micrômetro também é um objeto muito utilizado na indústria e é um objeto, assim, até difícil de se encontrar pelo valor. É um objeto caro, assim, também muito utilizado na indústria de precisão.
temos o micrômetro, e aí na sequência eu subi o estadiômetro. Você sabe o que é um estadiômetro, Viviane? Eu descobri hoje, né? Porque eu tô assistindo essa aula sua. Vamos mostrar para o pessoal o que é um estadiômetro, tá? Olha lá, o estadiômetro é esse objeto, a gente combinou tudo direitinho com o nosso diretor. Vivi vai ficar de lado, vem mais para cá, Vivi. Ah, e aí a gente vai posicionar aqui o estadiômetro. Lá no posto de saúde tem, né? Exatamente. Esse objeto aqui eu peguei na escola, na minha escola de origem, o Quintiliano José Citrângulo. Eu agradeço a diretora Solange por nos emprestar esse objeto aqui. Na realidade ele tinha uma balança, mas ele é muito pesado, Vivi, era impossível trazer tudo. Então a gente pegou só o estadiômetro aqui. Obrigado, Vivi. Então aqui ó, a gente mediu a altura da professora Viviane. Eu não vou falar, mas vou dizer que a professora Viviane tem mais de 1,50 m. Minha baixura, né? Tem mais de 1,50 m e menos de 1,60 m, tá? Então, esse é o estadiômetro. Esse estadiômetro aí, esse prefixo aí da palavra, né, vem de estatura, né? Tá vendo? Aqui, ó, estadiômetro, estatura. Tudo bem? E aí, o que a gente vai ter aqui? Temos a trena. Mostra aí a trena, Vivi, pessoal. Esta é a trena. Muito comum, muito conhecida. Também, da construção civil, né? Isso. Seringas, tá ok? Então, temos aí uma seringa muito utilizada aí na utilização de remédios, né? E a gente tem um copinho medidor também. Ambos medem ml, esse caso. Ambos medem ml, normalmente muito utilizados aí para dar medicamentos. Tudo tem que passar, esses objetos, eles são construídos, eles são feitos, produzidos com fiscalização, né? O Inmetro tem que aferir, né? Tem que medir todos esses objetos. Aí o copo medidor também, né? Também mede ml. Isso, na culinária, muito comum, não é isso, Vivi? Interessante que os mLs, eles medem volumes, né? Volumes, coisas né? líquidas a gente chama de volume e normalmente a balança mede coisas sólidas, né? A massa. Exatamente, tá? Cada coisa na sua... Isso. Cronômetro, Cronos, o deus do tempo, portanto, cronômetro, vai medir o tempo, né? Isso, mitologia, Cronos, Copo medidor, a gente já falou, mostramos ele aí, tá ok? E temos mais um objetozinho aí, né, Vivi, tá? Esse foi por curiosidade, estava conversando com o professor Magno, falando da aula que a gente ia produzir, e aí o que acontece? Ele tinha esse objeto aqui, ó, que na realidade ele é um medidor de pressão, manual. Tá ok? Aquele lá, né, que a gente mede a calibragem dos pneus. Né? Exatamente. Bomba. Aí o que acontece? A gente pegou uma bombinha de encher bola aqui, tá? E adaptamos, vem cá, Vivi, para mostrar para vocês como que funciona. Então, ó, aqui a gente tem um pininho, tá? E conforme se vai a pressão, vai ver. Olha lá, tá vendo? Ó, dá para mostrar? Nosso diretor vai fechar aqui, ó. Olha lá. Ó, então, ó, exerce uma pressão, no caso aqui é o ar, e aí ele mede o quê? Ele mede a pressão interna lá do pneu, né? Que normalmente o que é? É em libras. Na lógica aqui nem se compara, né? A gente tá bom, né? Já tô com dor no braço aqui. Fazer exercício. Tá bom. Então aqui a gente tem essa situação aqui. Então a gente trouxe aí só por curiosidade para vocês verem que existem tantas e tantas outras coisas que a gente trabalha para medir o tempo. Beleza, Vivi? Ó, a professora está comentando, a professora Rosana disse que o estadiômetro é um aparelho utilizado para realizar a avaliação física mais completa possível nas avaliações nutricionais e também esportivas. Perfeito. Obrigada aí, professora. Não trouxe a balança porque é quase impossível, muito pesado. Vamos fazer uma atividade, Vivi? Bora. Só para o pessoal brincar aí. Atividade 1. O Ricardo está pesquisando na internet um móvel para a sala de estar da sua casa. Na descrição em um site, ele verificou as seguintes informações sobre o produto. Altura, 0,55 metros, né, 55 centímetros. Largura, 1,62 metros. Profundidade, 39 centímetros, ou 0,39 metros. E ele pesa 22,5 kg, Vivi. Beleza? Perfeito. Aí a tabelinha, ó, o objeto aqui. Pergunta, tá? Ele está com dúvida se o móvel caberá no espaço vazio de sua sala. Como não dispõe de uma régua ou trena, ele usou uma caneta medindo 14 centímetros de comprimento para averiguar se a largura do móvel será compatível. Ele mediu e verificou que couberam o equivalente a 13 canetas. Sobre essa situação, na letra A, o móvel caberá no espaço vazio da sala de estar? E aí você justifica a resposta
1 minutinho e a gente já retorna. Deixei aqui ó, a tabelinha para vocês fazerem a comparação. 1 minutinho a gente já retorna. Até já. Voltamos aqui, Osmar. Tem o Vitor Xavier, da Escola Cônego Siriaco Scaranello Pires. Também temos o Leonardo Santin, da Escola Antônio Nascimento, de São Bernardo do Campo. Temos também a Camila Fabrício, da Escola Clotilde Aiello Rocha, de Guaratinguetá. E também a Escola Estadual Jardim João Peruíbe. E o Gabriel aqui do 8º C. Beleza. Eles estão, quer ver, ó, separei aqui, o Vitor Xavier disse, 14 vezes 13, 182 centímetros. Se o móvel tem largura de 162, perfeito, não cabe. Isso aí, Vitor. Olha lá, cabe, né? Olha lá. Sim. Não, cabe. Tá? E o que acontece? Igual ele fez, né? Basta multiplicarmos o comprimento da caneta pela quantidade de vezes que ela coube no espaço da sala. Ou seja, 13 vezes 14, 182 centímetros. Bom, como a largura do móvel é 162 centímetros, ainda sobrará um espacinho aí de 20 centímetros. Valeu, o pessoal mandou super bem. Vamos encerrar, Vivi? Na letra B aqui, a tabela, né? É a mesma, né? As dimensões estão aí. E o Ricardo possui R$400 para pagar o móvel. O site informa que o preço do produto é R$ 291,59 e o frete custa R$ 5,25 para cada quilograma. E fretinho, caramba, Vivi. Sim. Ele conseguirá comprar o produto? Justifique a sua resposta. Em 1 minutinho a gente já retorna também. Até já. Retornamos aqui, voltou com você, mas deixa aqui ó, comigo. Quero agradecer a Patrícia, mãe do Matheus César, lá do 8º, lá da Escola José Pires, lá em Atibaia. Estive em Atibaia esses dias. Matheus é um garoto muito especial e ele acompanha as nossas aulas. A professora Gisele é a professora dele e a Roseli e a professora Maria Lúcia também são as professoras de apoio ao Matheus. Obrigado, Patrícia, obrigado, Matheus. E é isso aí. Valeu, obrigado por estar com a gente. Vivi? Também tem a Rebeca, de lá de Campo Limpo, Zona Sul. Ela falou que não perde nenhuma aula aqui, tá, que legal. Osmar? Ela tá sempre aqui conosco. Tem o Eric Azevedo acompanhando a aula aqui. Nós temos a Camila Fabrício, da Escola Clotilde, já falei o nome dela. Também tem aqui os irmãos Gala, da Escola Jardim São João Peruíbe. Bom, aqui o pessoal, acho que minhas respostas aqui não subiram, mas acabou a aula. E aí, Osmar? Bom, então aqui a gente vai justificar para o pessoal. Infelizmente, não, ele não vai conseguir comprar. Porque ao multiplicarmos 5,25, que é o frete por quilograma, pela massa lá do objeto, o que a gente vai obter? Obteremos aí ó, R$ 118,12. Mais R$ 291,59, que é o preço do produto, a gente vai chegar a R$ 409,71.
tá? Então, infelizmente, ele não pode comprar diante dessas condições. Mas, né, Viviane, quem tem o dinheiro, quem tem o poder de compra, né, consegue negociar. E é essa sugestão aqui, ó, que ele certamente pode negociar para baixar o valor de frete e obter o móvel que deseja, né? Então sempre negocie, né? É importante, né, para quem vende e para quem compra esse poder de negociação. No caso aqui é uma diferença muito pouca, eu tenho certeza que ele vai conseguir comprar e se ajustar aí com o vendedor. A proposta da aula de hoje foi exatamente essa, espero que vocês tenham gostado. Quando lá do final da aula, acessa lá o QR Code, dá a opinião de vocês aí, o que a gente pode melhorar, enfim, foi essa a proposta. Vivi, eu agradeço, obrigado. Obrigada, Osmar, e eu quero só mandar um abraço para a Escola Parque Piratininga, segundo de Itaquá. O professor Lucivaldo, acho que é isso, Lucivandro, está sempre conosco, mandando um beijo aqui pra gente. Um beijo e até a próxima, pessoal. Muito obrigada. Valeu. Nosso diretor Leandro tá colocando o QR Code. Já falei para vocês fazerem aqui a análise. Obrigada a toda a equipe de produção que fez que essa aula acontecesse. É o Sidney e o André que estão nas libras. Valeu, gente. Um abraço. Obrigado. Até a semana que vem. Valeu.